Oi, pessoal. Hoje minha colega Anne e eu, Letícia, vamos apresentar para vocês o artigo número 6 de Rossi e outros autores, publicado no ano de 2012. O título é Frações orgânicas e índice de manejo de carbono do solo em latossolo vermelho sob plantio de soja no Cerrado Goiano. Para começar, é importante ressaltar que a agricultura ela tem um desafio básico, que é a sustentabilidade socioeconômica do processo produtivo, que pode ser alcançada com o conjunto do manejo adequado do solo, mais a rotação e conscienciação correta de cultura. A qualidade do solo é o que influencia essa sustentabilidade socioeconômica. E para saber se um solo tem qualidade ou não, o componente básico que vai avaliar isso é a matéria orgânica do solo, que, como a gente já viu, é essencial para vários processos, como físico, químico e biológico. Só que o teor de matéria orgânica no sistema é influenciado diretamente pelo manejo adotado. Então, a matéria orgânica do solo ela tem a alta sensibilidade ao manejo, ou seja, se eu planto braquiária e soja, que é o que vai ser discutido no artigo, vai influenciar no teor de matéria orgânica? Ou se eu planto em plantio direto ou em plantio convencional, influencia ou não? É isso que se busca saber. Então, a matéria orgânica ela é um indicador, sim, de sustentabilidade e da qualidade ambiental em agroecossistemas. Aqui eu trouxe um gráfico que a gente já tinha visto, mas eu gosto muito de lembrar dele, que o teor de matéria orgânica, ao passar dos anos com o manejo inadequado, ele é reduzido. Essa queda é maior nos primeiros 10 anos e depois ele dá uma leve estabilizada. Mas como eu sei se um solo ele tem ou não essa perda de carbono orgânico e de matéria orgânica, que a gente já viu nas aulas que eles estão associados? Bom, o teor de carbono orgânico no solo nada mais é do que o balanço entre a adição e a decomposição desse teor no solo. A adição é dada por meio da fotossíntese e a decomposição por erosão ou lixiviação. Então, o que isso quer nos dizer? Que o manejo inadequado, ele acelera essa taxa de decomposição, aumenta essa taxa e diz que o manejo, então, não é viável para manter a qualidade do solo. E essa diminuição pode ser atribuída a vários fatores, como foi dito ali, erosão, lixiviação, a mineralização da matéria orgânica, oxidação do carbono, entre outros. O artigo tem como base avaliar o índice de manejo do carbono. E o que esse índice avalia? Avalia as alterações entre os manejos e situação original. A situação original pode ser uma mata ou uma pastagem nativa, no caso do cerrado. Então, ela vai comparar, como vai ter como base a mata e o sistema de produção. Vamos supor, soja e braquiária ou soja e sorgo, que vai ser discutido no decorrer do artigo, eles têm um índice de manejo de carbono maior do que a mata? É isso que a gente vai descobrir. Então, para medir isso, o que eles consideram? A labilidade da matéria orgânica no solo e os atributos qualitativos e quantitativos da matéria orgânica no solo, que vai ser discutido mais adiante. Querem saber com isso? E a soja? Como que ela se desenvolve, né? Como que ela influencia a qualidade do solo pelo índice de manejo de carbono quando submetida ao sistema de plantio direto. O experimento foi realizado na fazenda Querência das Antas, no município de Montevidéu, que se localiza no sul do estado de Goiás. O clima da região é classificado como tipo AW, conforme a classificação de Köppen. Isso se dá devido a ser um clima tropical, com chuvas concentradas no verão e uma seca bem definida no inverno. O latossolo é classificado conforme a Embrapa 2016, é classificado como um latossolo vermelho distrófico.
E quanto à distribuição das chuvas na região, varia de 1.500 a 1.800 milímetros anuais e numa temperatura média de 23 graus Celsius. Quanto ao delineamento experimental, consistiu em 3 áreas experimentais, uma com implantação de soja no período de safra e na entre-safra braquiária, a segunda com soja na safra e na entre-safra vinha relatos de milho e sorgo na entre-safra, só que nesse experimento em específico foi utilizado sorgo. E a terceira área experimental foi utilizada apenas a vegetação nativa de referência, que é correspondente ao Cerradão, conforme o IBGE 2011. Cada uma dessas áreas experimentais consistia em 2.500 metros quadrados, essas parcelas tinham 50 metros por 50. A amostragem de solo foi logo após a colheita da soja, foi feita essa coleta de solo, na safra de 2006-2007. A amostragem de solo da vegetação nativa de referência também foi feita nesse período. As amostragens foram feitas nas profundidades de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 20, 20 a 40 e 40 a 60 centímetros. Quanto à metodologia das análises de pH, cálcio, magnésio, sódio, potássio, fósforo, alumínio e alumínio mais hidrogênio, foi feito conforme a Embrapa 1967. A densidade do solo foi analisada conforme o método do anel volumétrico. O carbono orgânico também foi analisado conforme a Embrapa 1997, que consiste na oxidação dessa matéria orgânica via úmida com dicromato de potássio em um meio sulfúrico. O estoque de carbono foi analisado conforme o método da camada equivalente e o fracionamento físico-granulométrico da matéria orgânica do solo conforme Cambardella e Elliott, que vai ser explicado mais detalhado à frente. E o índice de manejo de carbono, IMC, é relacionado com o estoque de carbono. O fracionamento físico e granulométrico da matéria orgânica do solo, na metodologia de Cambardella e Elliott, em 1992, consiste na adição de 20 gramas de terra fina seca ao ar e adicionando-se 60 ml de solução de hexametafosfato de sódio. A partir daí, essa mistura passa por uma agitação horizontal, uma agitadora horizontal por 16 horas, e posteriormente é passado por uma peneira com a malha de 53 micrômetros, que vai separar, então, o carbono orgânico particulado da matéria orgânica associada a silt e argila. Então, na peneira vai ficar retido o carbono orgânico particulado, e o que passa vai ser a matéria orgânica associada a silt e argila. Essa fração que foi retida, ela é colocada em placas de Petri e levada à estufa de 50 graus Celsius por 24 horas. Após esse material seco, ele é moído em 1 grau de porcelana e analisado o teor de carbono conforme a Embrapa. E a partir daí, essa definição é feita mediante a diferença, o cálculo da diferença entre o carbono orgânico e o carbono orgânico do solo. Então, a partir daí é feita a definição da matéria orgânica associada a silt e argila, mediante a diferença do carbono orgânico e o carbono orgânico particulado. Bom, pessoal, o autor ele dividiu os resultados de acordo com os atributos analisados. O atributo químico é o primeiro que eu vou estar discutindo junto com vocês. A primeira observação que ele teve foi que a soja e a braquiária rosiziense tiveram os maiores teores de cálcio, magnésio
potássio e fósforo assimilável. Ele trouxe como discussão que o cálcio e o magnésio tiveram esses maiores teores devido à prática da calagem ser feita com frequência na área. A outra observação que ele fez foi que a soja mais a Braquiária rosisiensis e a soja mais o sorgo tiveram a redução dos nutrientes, ou seja, redução nos teores no solo abaixo de 5 centímetros. E só que isso é normal, porque ocorre o processo de extração e exportação de nutrientes pela cultura. Então, foi considerado normal pelo autor. E ele frisou que a não realização da estatística para esses dados foi porque essas áreas elas são frequentemente adubadas, visto que são áreas destinadas a plantio de culturas comerciais mesmo, que é no caso a soja, né? E no segundo tratamento a soja e o sorgo. E essa adubação ela poderia contribuir diretamente no resultado de atributos químicos. Aqui eu quis trazer só os teores de fósforo assimilável em miligramas por quilo para observar que em profundidade, independente do sistema adotado, seja soja braquiária, soja de sorgo ou vegetação nativa, os teores eles são diminuídos conforme a profundidade aumenta. O autor trouxe como justificativa esse fósforo ser facilmente absorvido aos óxidos de ferro ou ser extraídos e removidos pela cultura. O outro resultado foi de carbono orgânico e estoque. A soja, o tratamento soja mais Braquiária rosisiensis teve maiores teores do que soja e sorgo, e os teores de soja e braquiária variaram de 11,9 a 24,9 gramas por quilo, e o de soja e sorgo variou de 10,5 a 23,9. Também foi observado que os maiores valores foram também, assim como os atributos químicos, na profundidade de 0 a 5 centímetros. Esse maior acúmulo de carbono orgânico no primeiro tratamento se deve ao sistema radicular da braquiária, que além de profundo e explorar bastante área, tem contínua renovação e adição de material orgânico.